Bom dia. Moisés Alves dos Santos de Almeida, jornalista colaborador, um repórter colaborador e acadêmico da Uninter. Hoje nós vamos estar conversando um pouco, um vídeo descontraído, na verdade com um punho mais pacificador, imparcial. E vou estar fazendo aqui mesmo no meu escritório, sem edições, de uma maneira bem sucinta. No entanto, primeiro, uma das coisas é a minha identidade. Algumas pessoas tentam me analisar na internet com relação ao meu posicionamento, que ao mesmo tempo que é humanista, teocrático, e parece estar voltado mais para o iluminismo. Claro, eu sou um liberal, e no mesmo tempo com um meio judeu, parte de mãe judeu, parte de pai um ismaelita, né, da casa de Acã. Como que uma pessoa assim pode ser um humanista? Na verdade, o meu pensamento ele é bem misto, porque eu tenho uma mente aberta para analisar, na verdade, todo o contexto filosófico, analisando cada linha, cada corrente de pensamento e tentando absorver de cada corrente de pensamento o melhor. Porque em todas elas sempre vai ter um fundamento que faz realmente sentido. E o sentido, o único sentido que faz sentido, que significa para mim, é a vida. Qualquer linha de pensamento, corrente de pensamento que traz o ser humano ao centro e zela pela vida, pela proteção, pela segurança, a educação, a sobrevivência humana, esse jornalista vai ter um punho de aprovação. É lógico que a gente analisa tudo. No entanto, eu estou mais voltado para a pacificação. Eu tenho, levando para um lado filosófico, mitológico, eu tenho uma atração muito grande para a constelação de Órion, as 9 estrelas, constelação de Órion. E nessa questão eu sou mais voltado para uma nova ordem mundial, né? E nesse pensamento, o humanismo faz parte de mim. Eu não sou Illuminati, eu não pertenço a nenhuma seita, nenhuma ordem, mas eu gosto, amo o ser humano, amo a vida. Então eu vou tentar ser nesse vídeo imparcial. Quando eu falar de um país e de outro país, eu não vou estar me colocando numa posição de juiz contra ou a favor. Mas eu vou mostrar o interesse de um, o interesse de outro, em vários vídeos que pretendo estar gravando aqui. E analisando que, na maioria das vezes, para o que interessa para os países mais sábios e mais inteligentes, são seus interesses individuais e a sobrevivência do seu povo. No entanto, alguns outros países não conseguem pensar da mesma forma.
no interesse do seu povo e na soberania do seu país. Vou provar isso aqui. Então, o pacificador, ele é aquele cidadão, aquele ser que quer aplacar, quer pacificar um conflito. De maneira que ele não está, embora que ele tenha sua intenção, embora que ele tenha sua opinião política, mas a função dele é pacificar, achar uma forma de resolver o problema e deixar ambos os lados em paz, tranquilos e sem aquele conflito. O pacificador não tem intenção de fazer amizade com ninguém e nem tornar países amigos e aliados. O pacificador tem a intenção de, pelo menos, evitar o conflito, evitar a guerra. É por isso que, ultimamente, tem postado na internet vários vídeos com a intenção de criar um bloco econômico no continente africano sólido. A maior intenção ali é aplacar os conflitos que estão acontecendo na África durante muito tempo. Porque a África, na verdade, existe conflito entre tribos, generais, países, conflito de religião, muçulmano contra cristão e culturas da região. E por isso um rouba do outro, irmão rouba irmão, irmão escraviza irmão, como aconteceu no passado, povos africanos que vendiam seus irmãos como escravos para a Europa e para o mundo e para as Américas. E na África, irmão sequestra irmão, tira órgãos para vender. E a intenção nossa é acabar com isso. Falar, ei, ele é ser humano, é seu irmão. Faz aliança com ele. O que você tiver de bom para vender, ele compra. O que você tiver, ele compra e vende por preço justo. Vocês vão ser prósperos. Essa é a intenção desse jornalista. Criar uma África forte. Então agora vamos migrar para o Oriente Médio. Pô, mas você é judeu? De parte de mãe. E da parte de seu pai, você é um Acã. Mas por que então você agora quer buscar, na verdade, a parte da herança de Ismael? Porque é o que seria justo. Porque das 12 tribos de Abraão, na casa de Isaac, todos eles foram abençoados. Mas Ismael ficou de fora. Foi considerado filho da escrava. Mas o pai não, o pai era legítimo. Mas qual é essa intenção, nobre jornalista Moisés? Sim, evitar conflitos que ocorrem durante milhares de anos. Uma luta por um pedaço de terra, uma guerra ideológica e religiosa. E se eu conseguisse trazer a paz para o Oriente Médio? E se o Oriente Médio parasse de brigar entre si e fizesse aquele deserto florescer? Os dois servem o maior Deus que existe. É considerado Alá o único Deus, o mesmo Deus de Abraão, da casa de Isaac. Mas por que tanto sofrimento e miséria? Que história é essa de filho preferido? Filho predileto? Israel, filho predileto, e dane-se o mundo?
Não, não. Em que teologia está isso? Um teólogo, na verdade, é um estudioso que estuda seitas e religiões com imparcialidade. E se, na verdade, as bênçãos de Abraão seria como a areia da praia e como a estrela no céu, é claro que o sionismo não se espalhou pela terra de maneira que seria como a areia da praia, e muito menos como a estrela do céu. Sionismo que traz uma pureza de raça se difere do nazismo pouca coisa. Porque enquanto o nazismo queria criar os arianos, uma raça pura, o Hitler, o sionismo quer criar uma raça pura para Israel, e isso não é possível. Considerando que desde Salomão, entendeu? A casa de Israel já tinha se espalhado, a casa de Israel se espalhou no Egito, com José, Manassés e Efraim. A casa de Israel se espalhou na Babilônia, a casa de Israel se espalhou no mundo todo, e a casa de Israel tem se espalhado por toda a terra. E hoje eles dizem que eu, um judeu negro, não sou um judeu puro, sou um judeu de origem. Porque o sionismo quer ser o único judeu. Tudo bem. Não me importo com isso. O mais importante para mim é que vocês parassem de brigar. Que não precisasse haver terrorismo, destruições, bombas. Então é tempo, nesse último jubileu, corrigir os erros do passado e dar a Ismael o direito. E eu ainda ouso dizer por mim mesmo, ninguém mandou falar isso, que pelo menos os 50%, porque na verdade ele teria direito de 100%, porque primogênito é primogênito, meu irmão. Não tem essa história. Primeiro vai ser primeiro. Saul perdeu a primogênita, disse que foi com um prato de alimento, de comida. E outros que tentaram roubar a primogenitura e sempre estão roubando a primogenitura. Mas eu não vim aqui fazer guerra, eu vim pacificar. Mas eu queria que você pensasse nisso. Queria que pensasse. Agora nós vamos entrar na verdadeira pacificação. São 13 minutos de vídeo. Eu vou dar uma pausa e vou dar uma sequência depois, até para ficar mais fácil para você.